está com a professora Lucy Cunha, que dá aula pra gente de Direito Internacional Público e Privado e Direito Ambiental. Professora, muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigada. Professora, como que era a sua infância? Desde pequena, você tinha irmãos? Vocês tinham o hábito de ler? Ou você já tinha uma ideia do que queria ser? Desde pequena, por exemplo, quero ser professora, ou quero ser bailarina, ou não, já sabia? Já tinha alguém na família que fez direito e já estava determinada? Como foi? Na verdade, não tinha ninguém na família que fez direito. Aliás, acho que eu já contei isso na classe para vocês. Não tinha ninguém na família que tinha estudado. Meus pais eram analfabetos, né? Eles eram boias frias. A minha família não era de São Paulo, a minha família é do interior de Pernambuco. Inclusive eu nasci lá. E a gente mudou para a cidade de São Paulo quando eu tinha 2 anos. Então eu mudei pequena para São Paulo e meus pais se mudaram para lá porque faltava emprego na época, década de 70, faltava emprego nessa região do Brasil. Então foi quando ocorreu ali o êxodo rural mesmo e meus pais vieram para a cidade de São Paulo e em busca de emprego e de estudo, né? Estudos para os filhos, coisa que não tinha. Na época eles já tinham 3 filhos, eu era a mais nova. Em São Paulo a família aumentou mais um pouquinho, então nós somos em 5 irmãos, eu sou a filha do meio. Então a infância foi muito simples, né? A vida foi muito simples o tempo inteiro, porque todos tinham necessidade de estudar. E os meus pais trabalhavam bastante para dar conta dos 5 filhos. Então, a gente estudou em escola pública em São Paulo e a partir dali a gente acabou tendo incentivo para estudar mesmo. Mas esse incentivo vinha por parte dos pais, porque não tinham, não sabiam. Então, minha mãe e meu pai, para pegar um ônibus, para ir numa consulta médica, eles tinham dificuldade. Então, se minha mãe ia no médico, eu ia junto para ajudar, porque eu lia a receita, eu ajudava a comprar o remédio. Então, a gente fazia isso por eles. E tanto que eles foram aprender a ler e escrever já adultos, depois que a gente foi alfabetizado. Então, eles iam na escola, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas na época tinha o Mobral, que era o ensino básico para adultos. E eu ia na aula com a minha mãe e com meu pai, porque eles tinham dificuldade para aprender, né? Já eram adultos, e eu ia para ajudar o que o professor explicava e eles não entendiam, eu ia ajudar. Então tinha uns 11, 12 anos, eu ia na escola à noite com eles, né? E então eu comecei ensinando meu pai e minha mãe a escrever e a ler. Então esse foi o meu incentivo para estudar, né? Sim. Essa falha que existia aí dentro da família. E leitura eu sempre fiz, eu sempre gostei muito de ler, um hábito sim. A gente não tinha muitos livros, então a gente usava muito biblioteca pública em São Paulo. Na época, você ia lá em algumas bibliotecas, pegava um livro, ficava 2 semanas com o livro e devolvia. E para minha sorte, a minha irmã mais velha, ela gosta muito de ler, ela sempre teve esse hábito. Então, ela me levava na biblioteca com ela e tudo que ela pegava para ler nessas 2 semanas, ela lia em uma semana e eu lia na outra. Então, eu li os mesmos livros que ela e assim a gente foi crescendo. Gibi também, eu lembro que a gente gostava, né, quando era menor, e tinha uma vizinha que tinha assinatura de gibi para as filhas. Então, os gibis que as filhas dela liam, ela passava tudo pra gente, que lia e passava para o outro vizinho. Sim. Então era um passo a passo assim, de livro bem legal. E isso ajudou bastante, porque aí a leitura começou a fazer parte da vida. Então até hoje eu leio os livros de direito, mas eu gosto também de outras leituras, isso aí é um hábito. É importante, né? E no ensino médio, então, como que surgiu a ideia de você fazer faculdade? Ela veio dos seus pais ou de amigos que iriam entrar na faculdade e você também? Em casa, apesar da gente não, dos meus pais não terem estudo, eles sabiam que era muito importante isso e que era o que podia fazer diferença na vida. Mas eles davam pra gente um incentivo do estudo básico, né? Que era até onde eles achavam que a gente podia ir. Isso é muito interessante. Às vezes as pessoas colocam limites na sua vida sem perceber. Sim. Então, os meus pais, por mais que eles incentivassem um lado, eles colocavam limites em outro. Porque na cabeça deles a gente podia fazer ensino médio.
aprender a ler e escrever era o suficiente. E isso mudou um pouco, e a minha visão mudou a partir do meu primeiro emprego. Porque aos 15 anos eu passei num concurso para menor no Banco do Brasil. E comecei a trabalhar lá. Fiquei lá dos 15 aos 21 anos eu trabalhei dentro do Banco do Brasil, dos 15 aos 21. E o pessoal que trabalhava lá comigo, que era o pessoal já concursado do banco, meus chefes, eles me cobravam. Então eu estava terminando o fundamental, entrando no ensino médio, e eles falavam para mim: o que você vai fazer na faculdade? E eu nunca esqueço dessa pergunta, a primeira vez que eu escutei, quando ele perguntou, isso foi o meu chefe, me perguntou: o que você vai fazer na faculdade? E aquilo me deu um estalo, porque eu nunca tinha pensado que eu podia entrar na faculdade. E a partir dali eu comecei a pensar nisso. E estava trabalhando dentro do Banco do Brasil, que tinha uma biblioteca fantástica. Era a sede do Banco do Brasil lá em São Paulo, né? Era a Agência Centro, e tinha essa sede em cima da Agência Centro, um prédio enorme, com uma biblioteca maravilhosa. E eu adoro livros, então de vez em quando eu dava uma escapada do meu setor, quando eu tinha que ir lá tratar de alguma coisa, e eu aproveitava para visitar a biblioteca do banco. Então foi assim que começou o meu interesse, né? Mas eu não pensava no direito ainda, porque eu tinha tem uma outra coisa que eu gosto muito, que é esporte. Então eu achava que eu ia fazer educação física. Então eu tinha essa ideia, falei: bom, se eu posso fazer uma faculdade, se a gente tem que gostar, né, daquilo que a gente faz, eu vou fazer educação física. E fiquei pensando em educação física. E aí foi numa fase já da vida que eu comecei a ajudar um amigo nos trabalhos de faculdade dele. E ele fazia? Ele fazia direito. E ele sabia que no banco que eu trabalhava tinha uma biblioteca muito boa. Então ele falava: Luci, não dá pra você pegar esse livro pra mim? E me dava aqueles nomes estranhos, né? Processo civil, direito penal. E eu descia lá, ia procurar os livros, falava com os advogados que me indicavam outros livros. E eu comecei a ajudar ele a fazer os trabalhos, inclusive. Olha, as pesquisas. Bom, acho que esse vai ser melhor. Exatamente. Olha, não é que isso é interessante, né? E aí que eu descobri o direito por conta disso, porque pela letra da lei mesmo. Então aquilo começou a me deixar intrigada, porque era algo que eu tinha que resolver, eram problemas para resolver, questões. Isso me deixou muito interessada. E aí eu falei: bom, não vou prestar educação física, porque eu gosto muito de esporte, mas talvez seja o meu hobby. E aí eu fiquei, depois que eu saí do colégio, 2 anos sem entrar na faculdade, trabalhando e estudando para entrar na faculdade. E aí eu resolvi prestar direito. E entrei no direito. Qual faculdade? Eu fiz São Francisco, lá em São Paulo. E depois terminei aqui em Bragança. Então fiz 3 anos em São Paulo. Me casei no 3º ano, né? Conheci o Marcelo na faculdade, me casei no 3º ano e a gente mudou para Campinas. Aí eu terminei os últimos 2 anos aqui em Bragança Paulista. Não tinha ainda em Campinas a USP, que agora tem, né? Agora tem, mas na época não tinha. Na época não tinha. Ela tinha em São Paulo e tinha em Bragança. Então ia para Bragança. E teve algum momento assim na faculdade que você teve dúvida? Mas na verdade você conheceu o nosso professor, né, o Marcelo, seu esposo, e ele já era advogado, né? Isso. Então você já tinha uma boa noção de como seria a sua vida dali pra frente. E aí você teve dúvida se era isso mesmo que você queria? Essa é uma parte interessante. Na verdade, eu conheci o Marcelo na faculdade. O Marcelo era meu professor na faculdade. Então a gente se conheceu na faculdade, 1º ano de faculdade, a gente começou a namorar. Então eu estava no 1º ano e ele estava começando a dar aula no curso de Direito. Eu já estava formado, estava fazendo mestrado. E aí eu conheci bastante já a área, né, a atuação, o trabalho através dele. Então, dúvida se eu queria, se eu estava no caminho certo ou não, isso eu nunca tive, porque eu me apaixonei pelo direito mesmo. Eu acho que qualquer pessoa que faça o curso de direito gosta, na minha concepção, porque você acaba vendo várias áreas e você relaciona isso muito fácil com o seu dia a dia. Sim. Então é estimulante, né?
para mim sempre foi. E conhecer a área, o trabalho, né, através do Marcelo foi muito legal, porque eu sempre participei muito dessa vida profissional dele. Então, tudo que ele fazia, os trabalhos, os estudos, a tese dele de mestrado, eu participei bastante. Ajudei ele com muitas pesquisas na tese de mestrado dele. Então, a gente sempre estive muito presente ali. Então, isso foi muito bom. Me ajudou bastante, assim, a conhecer, a saber o que me esperava, assim. Foi bem interessante. E você tem 3 filhos, né? Isso. Você os teve durante a sua faculdade ou depois? Isso atrapalhou, não deu para conciliar? Então, a gente começou a namorar no primeiro ano de faculdade. No terceiro ano de faculdade, a gente casou. E eu tive o Pedro, que é o filho mais velho. Isso em 2000. Então, o Pedro nasceu em 2000, no terceiro ano. No último ano de faculdade, no meio do ano, nasceu o Rafa, em 2002. Eu terminei a faculdade, eu estava casada e com 2 filhos pequenos. Não foi fácil, obviamente não foi fácil, mas eu coloquei na cabeça que eu continuaria estudando e eu terminaria a faculdade no tempo proposto. E eu terminei a faculdade no 5º ano, sem DP, isso é importante. Terminei a faculdade no 5º ano e foi tranquilo, assim. Tive a licença maternidade também no último ano, voltei para fazer as provas finais, mas fiz as provas junto com a turma, inclusive. E deu tudo certo, entendeu? Sobrevivemos todos. Mas não é fácil, tem que ter, assim, persistência em dobro. Porque você já é responsável por uma família, né? E tem que estudar, os professores cobravam bastante, a faculdade cobrava bastante, tinha que estudar, tinha OAB, tinha TCC, tinha tudo que vocês tiveram aí, estão tendo junto. Então a cobrança era forte. E eu viajava, eu ia para Bragança também, para ter aula todo dia. Todo dia, de noite ou de manhã? Os 3 anos em São Paulo eu fiz à noite, em Bragança os 2 últimos eu fiz de manhã. Entendi. E você, para fechar com chave de ouro esse ciclo, fez festa de formatura? Então, foi uma questão interessante, porque como eu fiz 3 anos em São Paulo e depois eu transferi para Bragança, eu cheguei em Bragança e não conhecia ninguém. Então, o pessoal começou a organizar a festa de formatura, eu fui uma das pessoas que falei, não vou participar. Por quê? Porque contato com as pessoas, assim. A gente tinha outras prioridades, tinham dois filhos pequenos já, então a gente tinha uma vida, muita responsabilidade, faltava dinheiro, então uma série de questões você fala, e essa não é minha prioridade. E eu tinha essa questão, minha turma de 3 anos estava em São Paulo, uma turma que era nova. E aí eu falei para o Marcelo, eu não vou fazer a festa de formatura. E foi assim até o final do 5º ano. Eu falei, não vou fazer a festa de formatura. Chegou lá pelo final, eu falei assim, por que não? Né? Foi uma coisa que foi tão difícil, tão suada, foi muito sacrifício meu, do Marcelo, dos meninos. Então eu falei, eu acho que eu mereço isso. Então eu resolvi fazer assim, mas de última hora mesmo. E foi uma decisão muito sábia, porque eu teria me arrependido se eu não tivesse feito. Então eu participei da festa de formatura aqui de Bragança como formanda, fiz tudo com a turma toda e fui na minha festa de formatura lá de São Paulo como convidada. Mas aproveitou tanto quanto? Sim, porque a minha vida são 5 anos, né? Sim. A gente faz amigos na faculdade. A minha vida eu fiz na faculdade. Sim. Eu casei, eu tive os filhos durante a faculdade. Então é uma história que está intrínseca ali, não tem como. E eu falei, a gente precisa comemorar. Quem foi na sua festa de formatura lá? Sua família, seus amigos foram? Então, meus pais foram na colação, meus pais não são muito de festa, tudo. Foram na colação, participaram lá de todas as solenidades. E na festa foram minhas irmãs, irmão, meus primos, então tava a família lá, primos do Marcelo, a prima do Marcelo, que é uma amiga minha, né, uma super amiga. Muito. Foi um momento muito legal, assim, e que fica guardado mesmo, tá? Faz parte da faculdade, faz parte daquele período.
O Marcelo tá no meu álbum de formatura, tá nas minhas fotos, estava lá, me acompanhou a faculdade inteira. Os meus professores que me acompanharam na faculdade estão lá no meu álbum de formatura. E essa é uma recordação boa, que os meus filhos gostam de ver. Então, eles pegam o álbum de formatura como pegam o álbum de casamento, porque é a nossa história. Então, tá ali, né? Sim. É bem legal. Então, eu não me arrependi, não. Teria me arrependido se eu não tivesse feito. E, professora, o que você teria para falar para os alunos que agora estão terminando a faculdade, OAB, se já não passaram, estão prestando, aquele receio de começar o famoso 6º ano, né? Dizem que é o mais difícil. O que você falaria pra gente, né? É o mais difícil do período da faculdade, virão outros. Bem difíceis também. Tenham persistência. Tenham persistência. Se vocês gostam da área, se vocês querem, persistam, porque barreiras vão ter muitas, dificuldades todo dia, mas tenham persistência, porque isso é fundamental para você ir adiante. Às vezes um dia não vai ser tão bom, você pode ter na sua área, poxa, o dia hoje não foi bom, não foi legal. Não foi, mas amanhã vai ter que ser melhor. Então tenham isso sempre em mente, né? Busquem aí o que vocês desejam, encontrem o que vocês desejam. A área é enorme, é vasta. De repente o lugar que você tá, o estágio que você tá não é o ideal. Não é agora, não era para ser agora mesmo, mas aquilo ali tá servindo para você de alguma maneira. Então aproveitem o que surge aí no seu caminho, tá? Então, seja estágios, seja uma aula, seja uma palestra, aproveitem, porque de alguma maneira aquilo vai te auxiliar. Dali você vai conhecer pessoas, dali você vai tirar um aprendizado. Pode não ser o estágio que te remunere melhor, pode não ser o emprego que te remunere melhor. Tá? E às vezes você vai ter que fazer essa opção. Sim. Aceito esse emprego, aceito esse estágio, ele vai me pagar menos, mas ele vai te ensinar mais, ele vai te trazer um aprendizado maior. Aceite, encare e tire dali proveito para crescer, tá? Porque é isso que faz a diferença. É o jeito que a gente encara as coisas, em que a gente leva e que a gente se compromete com aquilo que aparece pra gente. Sim. Então, se te aparecer um trabalho que talvez não vai te pagar tão bem, mas você se comprometeu a fazer, faça bem feito. Sim. Faça bem feito, porque esse resultado é o que vai te trazer ganho de conhecimento. É esse trabalho que tem para você no momento, mas não quer dizer que você vai ficar nisso, que a sua vida não vai crescer, ela cresce. Só que depende da sua persistência, só isso. A gente tem barreiras todos os dias, como eu já disse para vocês, mas nada que você não possa superar. E mantenham aí sempre a fé, sempre a alegria no que vocês fazem, porque é isso que faz toda a diferença, né? Você se sentir confortável naquilo que você está fazendo. Sim. Eu me sinto confortável trabalhando com o que eu trabalho. Aliás, é uma das coisas que eu agradeço todos os dias, é essa. Então eu sou muito grata pela minha área de estudo, pelo meu trabalho, pelo escritório, pela oportunidade de estar com vocês na faculdade. Isso acrescenta muito para mim, né? O Marcelo até brinca comigo, ele fala assim, poxa, termina o seu trabalho de aula e você ainda está na faculdade, né? Chega tarde, mas é um ambiente que me faz muito bem. Você gosta de dar aula? Eu adoro. Eu falo que eu me canso no escritório e eu descanso na faculdade. Porque às vezes a gente chega lá à noite, vou dar aula, você tá cansada porque a rotina de casa, do escritório foi pesada. Mas eu entro na sala de aula, e eu saio outra pessoa. Renovada. Exatamente. Então assim, me descansa a cabeça. Eu saio com outra energia. Então eu adoro. Você hoje se sente realizada, então, sendo a professora, a mãe, a advogada, você sente que atingiu o seu objetivo? Eu não sei se eu atingi ainda. A gente está sempre indo atrás, não sei se eu cheguei lá ainda, mas eu sou feliz em tudo que eu faço. Eu sou feliz todos os dias? Não, tem aborrecimento em casa, tem aborrecimento no escritório e às vezes na faculdade. Mas eu sou feliz com tudo que eu tenho e com tudo que eu faço.
né? Isso que importa, né? No final do dia é isso que No importa. final, no balanço das coisas, é isso que importa. Então, são as nossas escolhas e foi a minha escolha. E claro que às vezes você poderia ter feito diferente isso, mas eu fiz o que eu podia fazer com tudo que eu precisava conciliar, que era uma família de 3 filhos, né? Faculdade, escritório. Então eu estou sempre fazendo as coisas que é possível conciliar, tentando não deixar faltar nada em lugar nenhum, né? Atender a todos. Professora, deu muito certo. Obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Tenho certeza que a gente vai guardar a sua mensagem com muito carinho. Viu? Obrigada. Eu fico feliz aqui pelo convite. Um beijo para vocês. E vou adorar encontrar vocês na vida profissional agora. Vou mesmo. E 10º semestre tá me dando um aperto no coração. Pra falar a verdade e ser sincera com vocês, essa é a maior dificuldade de dar aula no 10º semestre. Se despedir. Porque acaba, a gente se despede, então a gente não vai se ver mais no ambiente da sala de aula. Vou encontrar com vocês fora. Espero encontrar com vocês fora, mas dá uma saudade, dá aquele clima de despedida. Sim. E a gente sente falta também, viu? Muito obrigada, professora. Obrigada.